Bora lá! Abriu esse vídeo, não é? Então tá disposto? Tem certeza? Porque se tiver assistindo esse vídeo aqui naquele momento do dia aí do seu estudo, que você já tá mais para lá do que para cá, nem eu recomendo você seguir não, tá bom? Pode fechar e volta aqui uma outra hora. Porque para acompanhar esse vídeo, aqui vai estar o tesouro da parte de função do primeiro grau. Então, o que eu vou fazer na sequência nos próximos blocos, que, claro, vão complementar bem aqui, mas é fundamental que você entenda bem o que eu estou trazendo aqui agora, então por isso que eu estou te falando. Tem que estar com disposição para assistir essa parte aqui. É o seu caso? Então vem cá que eu estou com você, eu vou te ajudar. A gente vai falar sobre coeficiente angular e linear, que na verdade eu já te mostrei. Eu já falei com você sobre coeficiente angular e linear, só que eu não tinha dado nome ainda, tá bom? Mas você já sabe achar o coeficiente angular e o linear. Vou falar com você sobre relação entre função do primeiro grau e PA. Que isso, Bruno? Pois é. A gente vai relembrar aqui como que a gente calcula raiz. Que história é essa? Como que a gente faz para identificar as interseções do gráfico de uma função do primeiro grau com os eixos coordenados? Por isso que eu estou te falando. Aqui está o filé. Então, bora começar. Primeira coisa. Você vai acreditar em mim por enquanto, tá bom? Que o gráfico daquela função que está ali, y igual a menos x mais 3, é esse que está aqui. E o gráfico da função y igual a x mais 1 é esse que está aqui. Por enquanto, você vai acreditar em mim. Vai chegar num determinado ponto desse módulo em que você vai saber chegar à construção desse gráfico, tá bom? Ou vai relembrar comigo como que faz a construção desse gráfico. Mas, por enquanto, na base da crença, eu quero que você perceba se algumas coisas que a gente já falou no bloco anterior, elas estão fazendo sentido aqui. Então, primeiro, essa função que está aqui, ela é uma função de primeiro grau, não é? Isso. Em alguns momentos, vocês têm que ser técnicos e formais. Qual que é mesmo a cara, a forma genérica de uma função de primeiro grau? Eu preciso que você converse comigo entendendo essas falas. Como é que é cara de função de primeiro grau? Isso, a forma genérica de uma função de primeiro grau. Qual que é? Isso é básico, cara. Função de primeiro grau, forma genérica, y igual a x mais b. É isso, eu preciso que você tenha noção disso. Y igual a x mais b, para quando isso aparecer no seu enunciado, você não levar susto. Esse monte de letra y, a, x, b, isso, ele está só falando para mim, eu estou estudando duas variáveis que se relacionam de acordo com o padrão de uma função de primeiro grau. Perfeito? Então está claro para você que aquilo seria uma função de primeiro grau, certo? Y igual a x mais b. Então vem cá, fala mais um pouquinho. Qual que é o a dessa função aí? É o a, isso. O a, muito bem. Estou te ouvindo aqui. Estou te ouvindo aqui. O a vale menos 1, beleza? E o b? O b vale 3, Brunão. Perfeito. Fala para mim aí, quem que varia em função de quem, hein? Porque aqui, ó, a ordem dos fatores vai alterar o produto, sim. É o y que varia em função do x ou é o x que varia em função do y? Ainda está perdido nisso? Aquele primeiro bloco eu falei sobre isso, hein? Por isso que eu falei para não ficar queimando etapas. Aqui, velho, é o y que varia em função do x. X aqui é o independente, é o livrão, beleza? X aqui é quem vai dando as cartas. O y é quem está dependendo dele, o y está preso. Então eu digo que o y varia, é uma variável. O y não é um valor fixo. Y varia em função dos valores de x. Y, então, é a variável dependente, x é a variável independente. Por enquanto, eu estou só revisando o que eu já vi no bloco anterior. No bloco anterior, a gente tinha falado sobre questão de crescimento e decrescimento. A gente, inclusive, deixou indicado que para uma função de primeiro grau ser decrescente, teria que acontecer o quê? Ah, Bruno, à medida que os valores de x fossem aumentando, os de y iam diminuir. Não, tá, beleza. Mas de maneira mais prática, na função de primeiro grau, para você perceber se a função é crescente ou decrescente, basta olhar para quem? Para o valor do a. Se o a for negativo, a minha função é decrescente, certo? Então tá aqui, ó, é o que a gente viu, ok? Já que o meu a é negativo, a minha função é decrescente. Como que você percebe isso no gráfico? Ó, o movimento, lembra que eu falei que a gente olha da esquerda para a direita, o que está acontecendo para o gráfico? Então, da esquerda para a direita, esse meu gráfico está o quê? Caindo. E o que a gente viu no bloco anterior faz sentido, ó. À medida que eu aumento os valores de x, olha para cá, pega o x igual a 0, pega o x igual a 1, pega o x igual a 2. Eu estou aumentando os valores de x.
Só que os valores de y estariam diminuindo, porque qual que é o y do zero? Tá vendo? Qual que é o y do zero? Não, o y do zero, isso, cara, todo ponto que está ali naquela reta tem duas coordenadas, x e y. Qual que é o y do zero? Ó, quando o x é zero, o y dele vale 3. Então, repara o que está acontecendo, ó. Quando o x é 1, qual que é o y dele? O y dele é 2. Quando o x é 2, qual que é o y dele? É 1. Então, você consegue perceber o que foi acontecendo? À medida que eu fui aumentando os valores de x, os valores de y foram diminuindo. Deixa eu ser enjoado. Fala para mim aqui, ó. Coordenadas desse ponto. Não adianta, cara, a gente avançar se a gente não souber falar do básico. Quais que são as coordenadas desse ponto? Coordenadas desse ponto são 0 e 3. Coordenadas desse ponto são 1 e 2. Coordenadas desse ponto são 2 e 1. Coordenadas desse ponto, 3 e 0. Tudo que eu fui colocando aqui fez sentido para você ou não? Primeiro, você pega o ponto e projeta ele lá no eixo X. Depois você pega o ponto e projeta ele no eixo Y. Então, esse primeiro ponto que está aqui, ó. Esse primeiro ponto que está aqui. Olha para ele lá para o eixo X. Onde que ele vai cair? No 0. E no Y? Pô, no Y ele já está lá no 3. Então, por isso que ele é o ponto de coordenadas 0 e 3. E o contrário não pode ser, tá bom? Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Olha para o X. Está aqui, ó. X igual a 1. E olha para o Y. Y igual a 2. Beleza. Olha para essa função que está aqui. Y igual a x mais 1. Fala para mim o valor do A. O valor do A, Bruno, é 1. Beleza. E o valor do B? O valor do B, Bruno, também é 1. Ótimo. Como esse A é positivo, significa que a função tem que ser o quê? Desculpa, significa que a reta que representa essa função tem que ser o quê? Crescente. O que significa isso? Significa que à medida que eu for aumentando os valores de x, os valores de y também vão aumentar. Vê se você está me entendendo mesmo. Quando eu falo ali que o y igual a x mais 1, vê se é correto eu afirmar isso. Que aquela função que está ali ela é crescente e que os valores de x e y aumentam de maneira proporcional. Tá certo ou tá errado? Y igual a x mais 1. Aquela função que está ali ela é crescente e os valores de x e y aumentam de forma proporcional. Tá errado por quê? Porque os valores de x e de y aumentam, sim. Aqui, à medida que eu for aumentar o valor de x, o valor de y também vai aumentar. Só que eles aumentam de forma proporcional? Não. Não, porque numa função de primeiro grau só vai ter aumento de maneira proporcional quando a função for linear. Ele mais 1 ali não torna a função linear. A função linear é que tem b igual a 0. Perfeito? Beleza. Fala para mim aí. Quais são as coordenadas desse ponto? Vamos pegando isso aqui para abrir a sua mente. Ó, isso aqui... Quais são as coordenadas desse ponto? 2 e 3. Quais são as coordenadas desse ponto? 1 e 2. Então, vejam. Você consegue entender o que dizer que os pontos 2 e 3, desculpa, o ponto de coordenadas 2 e 3 pertence à reta? Você consegue fazer o link entre o que está no desenho e o que está lá naquela expressão algébrica? Se o ponto pertence à reta, é porque aqueles valores de x e de y tornam essa expressão verdadeira. Certo? Pertencer à reta implica fazer com que as coordenadas de x e y tornem essa sentença que está aqui verdadeira. Tanto que, se eu trocar o x por 2, 2 mais 1 dá o meu y igual a quanto? Igual a 3. Beleza. Então, aqui, o que eu queria que você percebesse? Com esse A maior do que 1, desculpa, com esse A igual a 1, a minha reta realmente foi o quê? Foi crescente. Tá bom. Agora, vamos falar então do que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear. De maneira bem direta, o coeficiente angular é o A e o coeficiente linear é o B. Só que aí é legal que você se acostume com a conversinha matemática. Eu posso falar de coeficiente angular, eu posso tratar do coeficiente que vai me ajudar a perceber a declividade. Eu posso falar de coeficiente de variação. Eu posso falar de coeficiente de inclinação. Então, tem que ligar, sim, o nome à pessoa. Coeficiente angular é o nome de batismo. Mas tem ali
os apelidos. Se eu falar de declividade, eu vou estar relacionando a ideia do coeficiente angular. Coeficiente de variação, que eu aqui por muitas vezes vou usar na resolução de exercício. Eu vou falar com vocês sobre o coeficiente de variação, o tal do coeficiente angular. E você vai linkar o nome à ideia do que eu vou chamar isso aqui de coeficiente de variação. Coeficiente de inclinação. Já já a gente vai explorar melhor isso. E o B vai ser o meu coeficiente linear. Então aqui, vamos brincar. Para essa função que está aqui, y igual a 2x mais 3, quem é o coeficiente angular? Eu estou só repetindo um exercício que a gente já fez no bloco anterior, só que no bloco anterior eu estava tratando como A e B. Agora aqui eu vou dar nome. Coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o 2. Coeficiente linear é o 3. Nessa função que está aqui, y igual a menos x menos 8. Qual que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o menos 1. Qual que é o coeficiente linear? É o menos 8. Função P de t igual a 4 menos 2t. Cuidado! Qual que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o A. É o menos 2. Perfeito? Qual que é o meu coeficiente linear? Meu coeficiente linear é o 4. É o termo independente. Ok? Nesse exemplo que está aqui, qual que é o meu coeficiente angular? O coeficiente angular é o A. É o 5. Qual que é o meu coeficiente linear? É o 0. Bom, por que a gente fala de coeficiente angular? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente tem a função crescente ou decrescente, o que a gente viu no bloco anterior? Que a gente tem, então, essa reta inclinada, certo? E aí, ela acaba sempre formando um ângulo com o eixo x. Então, se a gente trabalha com uma reta, com uma função de intervalo real, quando a gente fala que é uma reta, né, de domínio, por exemplo, real, é porque eu posso atribuir qualquer valor de x. Então, lidando com uma função em que eu trabalhe com domínio real, qualquer reta que eu for representar no plano, ela necessariamente vai ter que tocar o eixo x. A reta só não toca o eixo x se, por algum motivo, eu fizer ali uma limitação nos valores de x, e aí pode ser que, por conta da limitação nesses valores de x, ela não venha tocar no eixo x. Mas, de maneira geral, se a gente não tiver nenhum tipo de restrição para os valores de x, a reta necessariamente tem que tocar o eixo x. E aí, toda vez que ela tocar o eixo x, ela vai formar um ângulo com o eixo x. O ângulo que forma com o eixo x tem relação com esse coeficiente, que a gente chama de coeficiente angular. Então, aqui, por exemplo, qual que é o ângulo que a reta está formando com o eixo x? É esse ângulo que está aqui, que é um ângulo que a gente fala que é obtuso, perfeito? É um ângulo maior do que 90 graus. Então, você não pode falar para mim que o ângulo é esse que está aqui, não. Tá bom? Ah, o ângulo é esse. Não. Aqui seria um ângulo de maior do que 90 graus, um ângulo obtuso. Você faz isso, olha, você pega aqui o eixo x e enxerga qual que é o ângulo que essa reta está formando, então, com o eixo x. Então, aqui, a gente teria, por exemplo, um ângulo maior do que 90 graus. Aqui, qual que é o ângulo que a reta está formando com o eixo x? Olha, o ângulo que a reta está formando com o eixo x é esse aqui, ó, que seria um ângulo que? Um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo menor do que 90 graus, certo? É como se você estivesse imaginando isso, né? Ó, a reta está aqui, ó, as retas elas vão fazendo isso, ó, à medida que elas vão crescendo, ó, aí elas vão formando esses ângulos, certo? Então a gente vai enxergar esse ângulo, digamos assim, no sentido anti-horário, para tentar deixar a coisa aqui o mais didática possível, tá? Você vai tentar formar esse ângulo do x com a reta no sentido anti-horário. Então tá aqui, ó, ângulo do x com a reta no sentido anti-horário, tá aqui, é um ângulo agudo. Ó, x com a reta, ângulo no sentido anti-horário, é esse que tá aqui, maior do que 90 graus, perfeito? Muito bem, você não vai se preocupar com isso agora, porque eu não vou explorar isso. Porque depende do edital, se porventura no seu edital eu tiver que falar sobre trigonometria, aí num dado momento a gente vai falar e explicar melhor. Mas o que eu queria que você tivesse pelo menos uma noção, que o valor do coeficiente angular, que é o que a gente chama de A, ele é igual a tangente desse ângulo. Então é isso que eu estou falando para você não se desesperar agora, porque eu não vou criar aqui nesse módulo nenhuma situação em que eu vá calcular a tangente do ângulo formado entre o eixo x e a reta. Mas, só para você começar a abrir a mente,
O que eu estou te dizendo, então, quando eu coloco um desenho como esse que está aqui, quando eu coloco uma representação como essa que está aqui, é que existe um ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa, cuja tangente dele dá quanto? Dá -1, que é o valor do A. O coeficiente angular dessa reta que daqui não foi o -1, então é porque existe um ângulo, esse ângulo que forma aqui, olha, entre a reta, desculpa, entre o eixo x e a reta. Se eu calcular a tangente desse ângulo, vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente o -1. Então é por isso que aquele número a gente chama de coeficiente angular, porque ele vai vir do cálculo da tangente entre o eixo x e a reta. A tangente daquele ângulo gera o tal do coeficiente angular, perfeito? Se você, aqui só de curiosidade, não precisa se preocupar, se você de curiosidade tem aí um pouquinho de noção de trigonometria, a gente já sabe que aquele ângulo que está ali, por exemplo, é necessariamente um ângulo de 135 graus, porque a tangente de 135 acabaria sendo igual a -1, perfeito? Mas esse detalhe, o 135, você não tem que saber, tá bom? Nesse ponto. Outro, nesse exemplo que está aqui, ó, y igual a x mais 1. O que eu estou te garantindo? Estou te garantindo que existe um ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa, cuja tangente dele, então, ó, tangente, desculpa, chamei de beta, né? Tangente de beta teria que ser igual a 1. Então, aqui também fica só de curiosidade. Se você aí do outro lado se lembra um pouquinho das suas aulas de trigonometria, um dia, algum professor com certeza na sua vida te informou que a tangente de 45 graus era igual a 1. Então, aquela reta que está ali, se eu fosse pegar o bom e velho transferidor, faz uma viagem aí na volta, né? Faz uma viagem aí no túnel do tempo, lembra lá de você usando os transferidores nas suas aulas de geometria, se isso te causava arrepio ou não, não sei, né? Mas se a gente fosse pegar aqui o bom e velho transferidor e fosse medir ali o ângulo entre o eixo x e a reta, naquele caso teriam que dar precisos 45 graus. Então, a ideia do coeficiente angular é justamente você entender que tem a ver com a inclinação, certo? O coeficiente angular vem da inclinação que a reta vai ter aí em relação ao eixo x. Então, é por isso que a gente fala, ele vai ter a ver aí, né, com o coeficiente da declividade, o coeficiente de variação ou o coeficiente de inclinação, tá bom? E o coeficiente linear, já já a gente vai dar uma interpretação para ele também no gráfico, que assim como a gente consegue ter uma ideia do que seria o coeficiente angular no gráfico, a gente vai ter também uma noção do que é o coeficiente linear. Vamos avançar um pouquinho, vem comigo e deixa eu te mostrar então como que a gente faz o cálculo do coeficiente angular. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, tá? Por enquanto, a gente está trazendo a coisa aqui meio fora de contexto, mas depois eu vou juntar essas peças, então é legal que você saiba calcular o coeficiente angular, ou que, conforme eu falei, muitas vezes eu vou usar com vocês aqui o chamado coeficiente de variação. Quando eu falar de coeficiente angular, quando eu falar de coeficiente de variação, vão ser sinônimos, tá bom? De maneira bem direta, o que vai ser o meu coeficiente angular ou meu coeficiente de variação? Vou falar muito com vocês sobre ΔY sobre ΔX. Diferença entre valores de Y, diferença entre valores de X. Então, se eu te pedir coeficiente angular, ou se eu mencionar algo relacionado à taxa de variação, já já a gente vai entender isso melhor. O que você faz? Você faz a variação em x e a variação em y. Desculpa, a variação em y dividida pela variação em x, tá bom? Coloquei, né? Digito de uma outra forma. Uma reta que passa pelos pontos A e B vai ter coeficiente angular alfa igual. Aí é o que eu falei, ó. Você vai fazer a diferença entre os valores de y e vai fazer a diferença entre os valores de x. Um detalhe que vai ser muito importante quando vocês forem trabalhar com isso aqui comigo você pode fazer em qualquer ordem. O que eu estou querendo te dizer? Você pode pegar o y do ponto A e subtrair do y do ponto B. Desde que você subtraia nessa ordem o x do ponto A pelo x do ponto B. O que você não pode fazer é isso aqui, olha. Ah, Bruno, eu subtraí o y do ponto A pelo y do ponto B. E depois eu subtraí o x do ponto B pelo x do ponto A. Não, você pode escolher a ordem. Você pode pegar essas coordenadas e subtrair essas, ou você pode fazer essas menos essas, mas tem que ser sempre numa mesma ordem, tá bom? Guarda isso e já já a gente vai se entender melhor. Vamos ver isso aqui. Determine o coeficiente angular alfa da reta AB em cada um dos casos. Então, olha o que eu estou criando para você aqui agora. Isso aqui é terreno da geometria analítica,
mas que vai complementar o que a gente está vendo aqui dentro da parte de função, que no fim das contas está tudo mesmo dentro do mesmo balaio. O que eu estou pedindo para você fazer? Eu estou pedindo para você determinar o coeficiente angular sem eu nem colocar aquilo ali no gráfico, certo? Eu estou te dando simplesmente as coordenadas dos pontos A e B. Se quiser colocar no gráfico, perfeito, mas o que eu preciso que você entenda? A partir de 2 pontos, eu consigo criar uma reta, não é isso? Se eu te der 2 pontos, você consegue definir uma reta. O que a gente está vendo aqui? Eu estou te dando 2 pontos. Então, a partir daqueles 2 pontos, eu poderia chegar ao valor, desculpa, eu poderia chegar à reta. Você vai conseguir chegar ao valor do A sem ter que necessariamente desenhar essa reta. Então, o que eu falei para vocês agora há pouco? Você tem que fazer a diferença entre os valores de x e os valores de y. Então, vou colocar aqui, olha. Diferença entre os valores de... Desculpa, gente, eu falei na ordem errada de novo. Tem que fazer a diferença entre os valores de y sobre a diferença dos valores de x. Então, aqui, suponhamos que eu fizesse isso, olha. Os do ponto B menos os do ponto A. Então, eu ficaria com delta y, um y menos o outro. 14 menos 6. Sobre um x menos o outro. Desculpa. 14 menos 6. Sobre um x menos o outro. Sobre 4 menos 2. Perfeito? Já já eu vou juntar as peças e você vai criar significado para isso que está aqui. 14 menos 6, isso aqui vai dar 8. 4 menos 2, isso aqui vai dar 2. Tá bom? Esse resultado daqui vai ser importantíssimo para a gente. O valor do A da função é 4. Então, presta atenção. O que eu fiz? Peguei um y menos o outro, um x menos o outro. Os valores de y sobre os valores de x. Eu posso trocar? Não. Por isso que toda hora eu estou corrigindo a minha fala aqui, porque como divisão não é uma operação comutativa, se você fizer na ordem trocada, você vai acabar gerando um resultado diferente do que a gente precisa, tá bom? Então aqui tem que ser y dividido por x. Beleza. 14 menos 6 sobre 4 menos 2. Cheguei no A igual a 4. O que significa isso? Olha como que você já está melhorando a história. Se aqueles pontos ali pertencem a uma reta, você sabe que uma reta é uma função de primeiro grau, representada como função de primeiro grau. Função de primeiro grau é função do tipo y igual a x mais b. Você já acabou de descobrir qual que é o valor do a que representa a função para a qual aqueles dois pontos satisfazem. Você já sabe que se eu tivesse que gerar uma expressão e tivesse associada a esses dois pontos, já seria desse tipo. Olha, y igual a 4x mais alguma coisa. Você está entendendo o que é esse A que você está encontrando aqui comigo? É aquele carinha que fica junto com o x. Então, a função, né, da qual esses dois pontos fazem parte, ela é do tipo y igual a 4x, e depois a gente vai ver como que a gente complementa isso aqui. Vai comigo para o segundo exemplo. Meu ponto A de coordenadas menos 3 e 5 e meu ponto B de coordenadas 1 e menos 1. Vamos descobrir qual que é o coeficiente angular dele. Faz um y menos o outro. Quem que você quer fazer? Você quer fazer o 5 menos o menos 1? Não tem problema. Então, você teria que fazer para mim o menos 3 menos o 1. Você quer fazer o menos 1 menos o 5? Não tem problema. Então, você teria que fazer o 1 menos o menos 3, tá bom? Faça do jeito que achar melhor. Eu vou colocar aqui, olha, como se eu fosse fazer o B menos o A. Então, eu vou fazer isso aqui, olha, menos 1 menos 5. Então, fica assim, ó, menos 1 menos 5. Sobre, pega pega o x do B e subtrai do x do A. Então, sobre 1 menos 3. Então, vai ficar assim, ó. O meu A, cuidado quando for fazer essas diferenças, tá bom? Menos 1 menos 5 sobre 1 menos 3. Menos 1 menos 5 daria menos 6. 1 menos 3 ia ficar 1 mais 3. Olha aqui como que a matemática básica não pode te atrapalhar. 1 mais 3. E aí você vai chegar, então, a um A que seria de menos 6 sobre 4. E simplificando isso aqui tudo por 2, esse A vai ter que ser igual a menos 3 sobre 2. Gente, esses valores aqui eles são importantíssimos para mim. Por enquanto, a gente está só calculando. Daqui a pouquinho eu vou te dar uma interpretação disso, geométrica, e uma interpretação disso vinculada à progressão aritmética, vinculada a PA. Aguenta aí. Vai comigo para o meu exemplo C. Digamos que eu tenho ali uma reta que passa pelos pontos menos 1 e 3, menos 2 e 3.
Qual que vai ser o valor do A dessa função? O chamado coeficiente angular, coeficiente de variação. Bom, você me explicou, Bruno, que basta eu fazer um y menos o outro, é só calcular a variação em y pela variação em x. Para eu fazer a variação em y, 3 menos 3. E para eu fazer aqui a variação em x, menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Então aqui, ó, o meu A seria 0 dividido por menos 2, menos, bom, 0 dividido por qualquer coisa vai dar o 0, certo? E aí o menos 2, menos 1 vai ficar menos 2 mais 1, e vai dar o próprio menos 1. Desculpa, vai dar o menos 1, 0 dividido por menos 1 vai ter que dar o 0. Perfeito. Muito bem, te mostrei um jeito. Aqui, o que eu quero que você entenda? Você aprendeu a calcular o chamado coeficiente de variação, aprendeu a calcular o coeficiente angular, sem ter isso no gráfico, sem ter isso no desenho. A gente vai ter um bloco em que eu vou trabalhar com vocês essa mesma situação, só que olhando para o gráfico pronto, para o gráfico desenhado. Aqui eu estou te mostrando como determinar esse coeficiente angular sem estar aqui vendo o gráfico, perfeito? Então a ideia é fazer um y menos o outro e um x menos o outro. A variação em y dividida pela variação em x, perfeito? Muito bem. Aí, vocês viram que ali no início do bloco eu falei que a gente vai fazer uma relação entre função de primeiro grau e PA. Vamos começar a juntar as coisas. Olha para cá. Olha para essa função que está aqui, olha. f de x igual a 2x mais 3. A gente já tratou dela no bloco anterior. Y, vamos colocar aqui os valores de x. Ó, vamos colocar aqui valores de x. Vamos colocar aqui valores de y. Você vai completar para mim aí rapidinho. Qual que seria o valor de y se o x fosse 1? Qual que seria o valor de y se o x fosse 2? Se o x fosse 3 e se o x fosse 4. Perfeito? Troca aqui então o x para mim por 1. Vou fazer de cabeça. E aí vai acompanhando comigo. Ó. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 com mais 3 vai dar 5. Beleza? Troca o x por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 3 vai dar 7. Maravilha. Troca o x por 3. 2 vezes 3, Brunão, vai dar 6. 6 mais 3 vai dar 9. Ótimo. Troca o x por 4. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 com 3 vai ter que dar 11. Tá bom. Vem comigo para esse exemplo aqui e faz a mesma coisa. Você vai trocar aqui, ó, o x por 1, por 2, por 3 e por 4. E aí vamos ver o que acontece aqui com os valores de y. Ok? Olha para cá. Se o meu x fosse 1, cuidado aqui, tá bom? Se o meu x fosse 1, ia ficar, ó, menos 1, menos 8. Menos 1, menos 8, o y dele seria menos 9. Se o meu x fosse 2, menos 2, menos 8, isso aqui daria menos 10. Se o meu x fosse 3, menos 3, menos 8, isso aqui daria menos 11. Se o meu x fosse 4, menos 4, menos 8, isso aqui daria menos 12. Beleza. Você vai juntar tudo aqui para mim. Olha para cá. Os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Os valores de y estão aumentando. Afinal de contas, a gente viu que essa função ela era crescente. Só que você vai perceber que o crescimento desses valores ele não acontece de qualquer maneira. Você vai perceber que existe um padrão. Do 5 para o 7, eu somei 2 unidades. Do 7 para o 9, eu somei 2 unidades. Do 9 para o 11, eu somei 2 unidades. Perfeito. Aqui, você vai perceber que os valores de y estão aumentando ou estão diminuindo. Cuidado. Todos ali foram negativos, né? Então, quando eu vou do menos 9 para o menos 10, do menos 10 para o menos 11, eu estou percebendo que esses valores eles estão decrescendo. Era de se esperar. A minha função tinha A negativa, então ela era uma função decrescente. E esses valores estão decrescendo de qualquer forma? Não. Você vai perceber que eu estou sempre aqui, olha, diminuindo uma unidade. Menos 9, se eu tirar 1, vira menos 10. Menos 10, se eu tirar 1, vira menos 11. Menos 11, se eu tirar 1, vira menos 12. Certo? O que eu queria que vocês se lembrassem? O que é uma progressão aritmética? Aqui nesse módulo eu não vou aprofundar em progressão aritmética. Eu preciso só de noções básicas. O que é uma progressão aritmética? A progressão aritmética é uma sequência numérica
em que eu vou sempre somar ou subtrair o mesmo valor. Então ali, quando eu chego nos valores de y, você vai perceber que 5, 7, 9 e 11, aqueles valores ali, eles não estão aumentando de qualquer forma, eles aumentam conforme uma progressão aritmética. Se você fosse trocar aí agora, olha só o que vai acontecer. Agora, você consegue ali trocar o seu x por 5 e já não precisa nem ficar fazendo mais conta. Isso aqui vai ser importantíssimo para mim. Se liga. Você não está percebendo ali que a gente está aumentando sempre 2? Então, quando o seu x for 5, o seu y já vai ter que ser quanto? Você não precisa mais ir lá e substituir. Você não vai morrer também se substituir, mas você já sabe. E agora, como tem aquele padrão, peraí, o x igual a 5, Bruno, o x igual a 5, pô, vai pular do 11 mais 2, 13. O 5 vai dar o 13. O 6 vai dar o 15. O 7 vai dar o 17. Por quê? Aquilo ali agora é um padrão. E o que não foi coincidência? Olha como está tudo linkado. Não foi coincidência o fato de que esse 2 é exatamente o valor dessa razão. Perfeito? Não foi coincidência aqui o fato de que esse menos 1 foi exatamente igual ao valor dessa razão. Então, aqui agora, eu não preciso colocar mais no papel. Você vai dar um salto. Eu posso vincular isso a uma sequência numérica. E eu posso falar que eu vou começar a atribuir valores para t. Isso aqui vai ser o papinho que ele vai trazer para você. Isso tudo em forma de texto. Ele vai virar e falar o seguinte, olha, dada a expressão algébrica P de t igual a 4 menos 2t, sabendo que t é maior ou igual a 1, que t é um número inteiro, a sequência lógica associada aos valores de P de t é uma progressão aritmética. Aí, se você não está ligado nas ideias, você começa a se perder. Porque, espera aí, o cara está falando de função de primeiro grau, aí agora está falando de PA, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver. Aquilo ali não é uma função de primeiro grau? Se eu fosse associar aquilo ali a uma sequência lógica, se eu começasse a atribuir, substituir os valores de t por números naturais, por números inteiros positivos, a sequência de valores de P de t necessariamente formaria uma PA? Sim. E uma PA de razão igual a quanto? Uma PA de razão igual a menos 2. Só que agora você não precisa mais ir para o papel para verificar se isso acontece. Eu estou te dando certeza. E toda a expressão associada a uma função de primeiro grau gera uma PA cuja razão é exatamente igual ao valor do coeficiente angular ou do coeficiente de variação. E aí, eu vou juntar tudo. Olha para cá. Isso aqui, então, ó. Tá vendo aqui porque que isso aqui, ó? Esse cara que tá aqui, ó. Esse cara que tá aqui, ó. Esse aqui, que é o meu A, é o meu coeficiente angular, que é o meu coeficiente de variação, seria a tal razão da PA. Então, significa que, à medida que eu fosse atribuindo valores de t, você ia perceber que de um número para outro eu ia sempre o quê? Eu ia sempre subtrair 2, subtrair 2, subtrair 2, subtrair 2. Não estou acreditando. Então, faz você. Coloca aí, troca o seu t por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e faz a substituição. Você vai perceber que é mais forte que você. Os valores de P de t, que seriam os valores de y, vão naturalmente compor uma PA, cuja razão vai ser menos 2. Então, se eu fosse atribuindo valores ali, eu ia perceber que de um para outro eu ia sempre diminuir 2, certo? Essa que está aqui, mesmo para as funções lineares, mesma história. Mesmo para as funções lineares, aquilo ali vai ser associada àquela expressão algébrica. Se eu for vincular aquilo ali a uma sequência numérica, por ser uma função de primeiro grau, a sequência numérica associada a uma progressão aritmética, naquele caso ali seria uma progressão aritmética de razão igual a quanto? De razão igual a 5. O que é a razão da PA? A razão é aquele número que eu estou sempre somando. Então você vai perceber que de um número para outro, a gente fez no bloco anterior, pode voltar lá nos valores que a gente substituiu no bloco anterior, você vai perceber que de um para outro, quando esses valores eram constantes, né, eu estava sempre somando 5 unidades, tá bom? E por que que a gente chama esse cara, que é o coeficiente angular, também de coeficiente de variação? Isso aqui é uma libertação. Entenda o que eu vou falar. Por que que a gente fala que esse cara é o coeficiente de variação? Porque é ele que indica o quanto que eu estou aumentando ou diminuindo com o aumento de cada unidade. Então, vamos falar aqui num português mais claro. O negócio aqui é o seguinte. Para essa função que está aqui, eu te garanto que, à medida que eu aumento em uma unidade o valor de x, o valor de y varia de 2 unidades. E vê se não aconteceu isso aqui, ó.
À medida que eu aumentei uma unidade em x, o que aconteceu ali com o valor de y? Ele aumentou em 2 unidades. À medida que, nessa função que está aqui, ó, nessa função que está aqui, à medida que eu aumentar em uma unidade o x, o que vai acontecer com o y? O y vai cair uma unidade. Isso aqui, se você entender o fio da meada, isso aqui te liberta em várias questões, cara. É um trunfo, tá bom? Por isso que eu falei que esse vídeo aqui você tinha que vir para ele com disposição. E se precisar, depois vai reassistir, trata com carinho, isso aqui é um tesouro para o assunto função do primeiro grau, perfeito? Então, o coeficiente angular e mais, né? A forma como em alguns momentos eu vou trazer para vocês aqui. A taxa de variação, coeficiente de variação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, agora você vai abrir a mente por completo. Ó. Olha para cá. Olha para essa expressão que está aqui. Olha. Y igual a 10x mais 50. Vamos falar desse cara. Quem que é esse cara? Ah, esse cara é o coeficiente angular. Isso, você já criou uma ideia sobre isso. Por que coeficiente angular? Ah, porque aquilo ali, quando virar um desenho, vai virar uma reta. Aquela reta vai tocar o eixo x e aí a tangente do ângulo que formar vai dar 10. Então eu posso trazer essa abordagem, que para mim aqui agora não vai interessar muito. Tá certo, mas não vai me interessar muito. Posso trazer uma abordagem que é de associar aquilo ali a uma sequência numérica. Aquilo ali é uma função de primeiro grau? Isso. A que tipo de sequência numérica uma função de primeiro grau vai ter que estar necessariamente associada? A uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética para a qual eu nem preciso começar a substituir valores de x ali. Eu já sei que vai ser uma PA de razão igual a quanto? De razão igual a 10. O que significa isso? Significa que na hora que eu for substituindo valores de x, na hora que eu fosse olhar para os valores de y, esses valores de y estariam pulando de 10 em 10. O que significa isso? Olha só, à medida que eu fosse aumentando os valores de x, os valores de y estariam mudando de 10 em 10. Moçada, esse é o crescimento constante da função ali apresentada. É isso, é aquele cara ali que faz esse crescimento constante, linear que a gente fala. O fato do A ser igual a 10 indica para mim que à medida que eu aumentar uma unidade em x, em y eu vou sempre aumentar quantas? Eu vou sempre aumentar 10. Se eu der um salto de, por exemplo, de 2 unidades em x, se eu der um salto de 2 unidades em x, em y eu vou dar um salto de quanto? De 20. Por quê? Para cada unidade, se a minha taxa de variação é 10, se eu aumento uma unidade em x, eu aumento uma unidade em y. Se eu aumento 2 unidades em x, eu aumentaria 2 vezes 10, 20 em y. Isso aqui ajuda demais vocês. Por quê? Se eu virar e falar, tudo bem que aqui vocês podem, certo, fazer a substituição, mas suponhamos que eu diga para vocês, ó, suponhamos que para essa questão que está aqui, eu diga para vocês que o x igual a 10 vai dar 150, certo? X igual a 10 me faz ter y igual a 150. Aí eu te pergunto assim, e para o x igual a 12? Qual que vai ser o meu y? Aí, vamos lá. É claro que você pode substituir o x ali por 12, mas eu quero que você abra a mente. Abra a mente para ver se você está me entendendo aqui nos mínimos detalhes. Se o x igual a 10 me dá 150, tá certo? Tá, porque aí se eu fosse trocar ali o x por 10, 10 vezes 10, 100, 100 mais 50, 150. Beleza, agora troca ali o x por 12, só que sem fazer conta, ali na função. O que eu quero que você perceba? Que é como se lá no x eu tivesse aumentado 2 unidades, certo? Então é como se lá na sequência eu fosse buscar o cara que está 2 posições à frente. Mas aquilo ali não está associado a uma PA de razão 10, então o cara que está 2 unidades na frente, está 2 vezes isso aqui na frente, ó. Está 20 na frente. Então, se para o x igual a 10 eu tenho y igual a 150, para o x igual a 12 eu vou ter o y igual a 170. Claro, se você substituir vai dar isso, mas eu quero que você tente abrir a mente. Eu andei 2 unidades em x. Aquele 10 ali, aquele A, indica o quanto eu aumento em cada unidade. Então, para cada unidade de x, o y varia 10. Eu falo que é o coeficiente de variação. Para cada x aumentado, o meu y varia 10. Ora, se eu variei duas unidades em x, o meu y vai variar 2 vezes aquele 10. Vai variar 20, tá bom? Isso aqui está tudo vinculado. E eu vou te falar uma coisa. Se você, né, tem uma boa noção sobre progressão aritmética,
eu já cansei de, no momento que a gente dá essa abordagem aqui, eu já cansei de ter aluno que resolve questão de função de primeiro grau usando ideias de PA. Eu já cansei de ter aluno que, em questões que às vezes trazem um raciocínio de progressões aritméticas, darem uma interpretação a partir de função de primeiro grau. Por quê? Porque no fim das contas vai estar tudo ali no mesmo balaio. Vamos! Esse bloco daqui não acabou, não. Paciência aí. Ele é extenso e ele é importante.